Nós queremos saudar a cada um de vocês neste quarto final de semana da Páscoa, com a palavra bíblica onde o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. É um grande presente, uma grande dádiva, sermos conhecidos pelo nosso bom pastor Jesus Cristo. E que também hoje, quando nós celebramos este culto, nós possamos ouvir a voz deste bom pastor. E é por isso que nós celebramos e estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa de onde venhamos, aonde tenhamos que ir. A extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, pra elas vamos mover. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso e misericordioso Deus, nós te agradecemos pela vida que nós temos como um presente que vem de Ti. Nós te rendemos graças, Senhor, pela Tua condução em todos os momentos da nossa vida. Também enquanto nós não temos os nossos cultos presenciais, nós queremos estar nas Tuas preciosas mãos. Senhor, nosso bondoso Deus, Tu conheces profundamente a cada um de nós. Tu sabes como estamos neste momento. Onde estão as nossas angústias, as nossas alegrias? Onde estão as nossas perguntas? Onde estão as nossas preocupações? Enfim, Senhor, quando nos colocamos diante de Ti em culto, nós queremos Te agradecer por tudo e ao mesmo tempo colocar a nossa vida na Tua presença, rogando que Tu possas nos orientar e que Tu possas nos conduzir pela ação do Teu Santo Espírito. Assim nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar agora para ouvirmos a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 10, e essa leitura vai ser conduzida pelo Edemar. Ouçamos a leitura. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário,
elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a palavra do Evangelho. Aleluia. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Nós queremos ouvir a leitura bíblica, que servirá como base para a nossa reflexão neste culto, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, onde diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui, a leitura bíblica. Senhor nosso bondoso Deus, em Tuas mãos sempre estamos. E também agora, quando queremos meditar na Tua palavra, queremos estar nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, alguns dias atrás foi divulgada uma pesquisa feita no Brasil, e nesta pesquisa perguntaram para os entrevistados o que eles gostariam de fazer primeiro, na semana seguinte, quando a vida novamente pudesse voltar ao normal, onde poderiam, com toda a liberdade, fazer qualquer coisa que quisessem. E a resposta que as pessoas deram a essa pergunta, a essa entrevista, foi muito interessante. 1/3 das pessoas disse que a primeira coisa que gostariam de fazer na primeira semana passado o coronavírus seria ir na igreja. Podemos dizer que as pessoas estão com saudade da vida comunitária, ou talvez também outras que não estavam tão preocupadas assim, nesse tempo de coronavírus, fazendo a sua reflexão, começaram a perceber a importância de Deus para a sua vida.
Mas em segundo lugar nessa pesquisa, com 1/4 das respostas, as pessoas disseram que a primeira coisa que fariam na semana seguinte seria ir no salão de beleza ou na barbearia. Ou seja, 1/3 priorizando a vida espiritual e 1/4 das pessoas priorizando, antes de tudo, a estética. Qual vai ser a sua prioridade quando a nossa vida novamente voltar plenamente ao normal e termos toda a liberdade? É interessante porque o texto bíblico que nós acabamos de ouvir, do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala justamente de vida comunitária. Ele fala de como vivia a primeira comunidade cristã de Jerusalém. Aquelas pessoas que ouviram o testemunho sobre a vida, sobre a morte e ressurreição de Jesus, e que agora constituíram uma comunidade. Como elas viviam? De antemão a gente deve dizer assim que não era uma comunidade perfeita, mesmo que isso não esteja dito no texto. Mas não era uma comunidade perfeita. Mesmo assim, era uma comunidade que tinha várias características marcantes. A primeira característica dessa comunidade era uma pessoa que tinha firmeza e apego na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, era uma comunidade que estava apegada à palavra de Deus. Eles se reuniam para ouvir o testemunho, para ouvir a palavra e se deixar orientar por ela. Em segundo lugar, tratava-se de uma comunidade que prezava a comunhão. Eles gostavam de estar juntos. Era uma comunidade unida. Tinha prazer, as pessoas tinham prazer em se encontrar no pátio do templo. Em terceiro lugar, era uma comunidade que partilhava o pão. E esse partilhar o pão é em dois sentidos. Uma vez que eles celebravam a ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, naquele início das comunidades cristãs, era uma refeição completa. Mas além de celebrarem a ceia do Senhor, essa comunidade partilhava o pão. Ou seja, eram pessoas que tinham olhar para as necessidades dos mais pobres, daqueles que mais estavam precisando. Eram pessoas que tinham exercitado o desapego aos bens materiais, sabiam repartir e sabiam compartilhar. Em quarto lugar, era uma comunidade que orava e que louvava a Deus. Através da oração e do louvor, as pessoas reconheciam a sua plena dependência de Deus e colocavam-se em humildade diante dele, pedindo e agradecendo e louvando a Deus por tudo porque eles tinham. E como consequência deste jeito de ser comunidade, vai dizer o texto, esta era uma comunidade que era admirada pelas pessoas que não faziam parte dela, mas admiravam o jeito como esses cristãos viviam. O que dessa comunidade, lá de Jerusalém, dos primeiros tempos, o que dessa comunidade hoje está presente nas nossas comunidades? Ou melhor ainda, nesses tempos de coronavírus, em que nós estamos em isolamento social, que não temos culto presencial, o que nós podemos ter que aquela primeira comunidade de Jerusalém tinha? E talvez aqui a gente tenha que ter um pouco de cuidado, para não de forma muito rápida dizer e concluir, pois é, tudo aquilo está nos faltando. Vamos ver. Apego à palavra de Deus.
É bem verdade que nós gostamos de vir ao culto, ouvir a pregação, fazermos leituras bíblicas. Mas mesmo agora, quando nós estamos em casa, nós não estamos privados de ouvir a palavra de Deus. Através das redes sociais, nós temos acesso, por exemplo, a esses cultos virtuais. E quem não tem acesso às redes sociais, ainda pode ouvir a Rádio União, assistindo um culto feita por pastores, por ministros e ministras da ISLB. Mas além disso, também hoje, todos nós temos em nossas casas, nossas Bíblias, temos devocionários. Ou seja, mesmo não estando presencialmente nos cultos, nós temos oportunidade de exercitarmos o nosso apego à palavra de Deus, se nós assim o quisermos. Em segundo lugar, vem a comunhão. Pois é, nós sentimos muita falta de estar juntos, estarmos próximos uns dos outros, sentindo a presença, podendo nos dar um aperto de mão, um abraço, nos faz muita falta. Mas também não é assim que não temos comunhão nenhuma. Mais uma vez, através das redes sociais, nós podemos estar conectados uns com os outros. Podemos dialogar, podemos saber como a outra pessoa está. Quem não está nas redes sociais, em sua grande maioria tem telefone na sua casa. Podemos nos comunicar mutuamente. Ou seja, também no aspecto da comunhão, se não é tudo como a gente queria que fosse, mas ainda assim temos caminhos, temos formas de cultivar também a comunhão. E quanto à partilha do pão? Evidente que nos faz falta celebrarmos e participarmos da Santa Ceia. Mas, por outro lado, também nesse nosso tempo, nada nos impede de nós partilharmos o pão, de nós olharmos para o nosso lado, de vermos onde tem pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Aliás, nós temos visto belos sinais, belos gestos nesse sentido, de partilha. É um tempo no qual talvez nós, mais do que nunca, aprendamos a nos desapegar um pouco mais dos bens materiais e a valorizarmos o fato de que a gente pode compartilhar com as outras pessoas. E também quanto à oração e ao louvor. É bom estarmos juntos no culto, na igreja, nos dando as mãos, orando ou cantando juntos um hino de louvor. Mas mesmo nas nossas casas, nós podemos dobrar os nossos joelhos, juntar as nossas mãos, individualmente, mas também como famílias, e podemos nos colocar em oração diante de Deus. Podemos pedir perdão. Podemos pedir em favor daquilo que nos preocupa. Podemos agradecer por tudo aquilo que nós temos. Podemos cantar hinos de louvor, porque não aqueles que nós conhecemos na nossa casa. Ou seja, também neste tempo de isolamento, quando algumas coisas nos faltam e não são plenas, nós continuamos tendo oportunidade de nos colocar sob a palavra de Deus, de alimentar a nossa fé, de partilharmos com as outras pessoas, enfim, de experimentar a condução do nosso bom pastor. Queridos irmãos, queridas irmãs, alguns anos atrás eu fiz uma viagem entre São Paulo e Cuiabá. Um voo que dura mais ou menos 2 horas. No avião a gente fica sentado muito próximo da pessoa ao lado. E muito rapidamente eu comecei a conversar com um homem sentado ao meu lado, um desconhecido. E quando nos apresentamos e ele ouviu que eu era pastor, ele começou a contar a sua história de vida de fé. E ele contou que ele já tinha passado por várias denominações cristãs e tinha se frustrado com todas elas. E que atualmente apenas ainda
estava na sua casa fazendo um encontro de estudo bíblico, de leitura bíblica, com um outro casal amigo. Deixou de ir à igreja. Devemos dizer hoje de maneira muito clara: se alguém está procurando pela comunidade perfeita, está perdendo o seu tempo. Ela não existe. Nem a comunidade de Atos dos Apóstolos era perfeita, nem as nossas comunidades são perfeitas. Quem procura a comunidade perfeita, ele está partindo do princípio de que ele próprio não tem defeitos. E acaba, por isso, enxergando com mais facilidade os problemas e os defeitos que as outras pessoas têm. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos na nossa vida a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de sermos conduzidos por Ele, de nos deixarmos orientar por Ele, de partilhar com as pessoas que estão à nossa volta. E o dia que nós pudermos voltar a nos reunir presencialmente, nós vamos fazê-lo de forma renovada. Nós vamos fazê-lo como pessoas e como uma comunidade, que durante esse tempo de pandemia, também soube preservar e alimentar a sua vida de fé, que soube dar um vigoroso testemunho daquele Deus que deu a sua vida por nós em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude para que assim seja. Amém. Sua palavra é amor, sua palavra unidação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem sua palavra é a paz, sua palavra a unidação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para um mundo infeliz. Nem sua palavra esperar, sua palavra unidação. Jesus ressurgiu, o sinal de esperança por todos nós. No nosso momento de avisos, nós queremos compartilhar hoje que até aqui os nossos cultos não presenciais, eles não incluíram nós fazermos as ofertas. Naturalmente, vocês podem imaginar que tem várias situações para as quais estavam previstas as ofertas e que vão sentir muita falta das nossas ofertas. Então, a partir deste culto, nós vamos divulgar o destino da oferta e vocês, à medida que se sentirem à vontade, tiverem gratidão no coração de vocês e quiserem contribuir, vocês podem fazê-lo junto com o momento da contribuição. Então, a oferta deste final de semana em toda a igreja é destinada para a formação teológica. Que Deus possa abençoar as dádivas e também os doadores. Obrigado. Quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus, agradecendo e intercedendo. Senhor, nosso Deus misericordioso, nós agradecemos porque Tu nos guias e porque Tu és o nosso bom pastor. Agradecemos por nos chamares para sermos Teus filhos e Tuas filhas. Agradecemos por podermos fazer parte de uma comunidade na qual podemos experimentar comunhão, alegria e partilha. Mas também queremos interceder nesta semana em que lembramos do Dia do Trabalhador. Nós queremos interceder por todos aqueles que buscam o seu sustento.
por todos aqueles que já não tinham emprego, que o perderam ou que podem perdê-lo. Renova o nosso ânimo e mantém viva a nossa esperança. Em especial, Senhor, ajuda-nos a crescer em solidariedade, em desapego e em partilha. Enfim, colocamos tudo isso e também aquilo que não conseguimos expressar, colocamos em tuas mãos. Por isso quero te convidar para orar junto comigo, ali onde estiveres, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero te convidar agora para ouvir, e se você se sentir à vontade, cantar junto o hino Fonte Eterna de Amor. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Quero te convidar para recebermos a bênção de Deus
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda da sua paz. Amém. Nesta paz nós queremos permanecer nas mãos do nosso bom pastor, ouvindo a sua voz e sendo testemunho de fé na vida pessoal e como comunidade, mesmo nesse tempo de isolamento. Que possamos continuar nos cuidando muito bem, cuidando uns dos outros e que tenhamos uma semana abençoada. Amém.